Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o professor Dídimo. O meu canal tem já algum tempo que não ganha novos vídeos, então eu resolvi fazer esse novo vídeo. E nesse vídeo eu vou discutir duas coisas que uma aconteceu, outra está acontecendo no fim da manhã. O que aconteceu foi um confronto entre conservadores e o pessoal da esquerda na UFMA. Vou falar sobre isso. E vou falar um pouco sobre a questão eleitoral, alguns problemas que eu detecto, né? Mas eu espero que seja um vídeo relativamente rápido, né? Para não tomar muito tempo de vocês. E quero dizer o seguinte, eu estou tentando retomar o canal e fazer com que haja sempre vídeos, né? Então vou tentar gravar pelo menos um por semana ou um a cada 15 dias. Então vou voltar a abastecer o canal com vídeos, né? E convido todos vocês a deixar aí o seu like, se inscrever no canal, apertar o sininho para saber sempre que houver alguma atualização. Acompanhe também a página Professor Dídimo Matos ou Dídimo Matos no Facebook, certo? Tem um Twitter também, se procurarem lá, Dídimo, vocês vão encontrar. O que aconteceu na UFMA? Meu amigo José Loredo daria uma palestra para esclarecer o que é fascismo, tendo em vista o uso irrestrito e muitas vezes irresponsável da palavra, tá? Não só como xingamento, mas parecendo ter conotação de que se você não é de esquerda você é fascista, ou se você não gosta do PT você é fascista, ou se você não adere ao petismo você é fascista. E o objetivo do Loredo era esclarecer isso. A palestra foi muito interessante, né? Inclusive ele deixou isso relativamente claro, só não pôde ser mais claro porque houve uma intervenção do petismo. O que eu estou chamando de intervenção do petismo? A esquerda da UFMA resolveu que o palestrante não poderia continuar com aquilo que ele estava dizendo, coisa que eles nem mesmo ouviram, tendo em vista que uma das primeiras coisas que Loredo deixou clara é que neste ponto esquerda e conservadores se unem, somos todos conservadores e esquerda contra o fascismo, né? Loredo deixa claro também que uma das primeiras instituições a se levantar contra o fascismo é a Igreja Católica. Durante a palestra já haviam certas manifestações, né? Já havia certas manifestações de pessoas que estavam por ali, né? Quando eles diziam, nós não somos fascistas, alguém dizia, são sim! Né? Depois houve uma intervenção mais agressiva, em duplo sentido. Agressiva do ponto de vista que tentou calar a voz do palestrante, chegou cantando, invadiu o evento com várias pessoas, né? Várias dezenas de pessoas. O palestrante, para demonstrar que, diferente da esquerda, aceita a pluralidade de ideias, abriu o microfone para a participação dos invasores. Professor Marcos Bacega, se eu não me engano o nome dele é esse, inclusive se pronunciou, né, onde falou uma relativa verdade. A verdade relativa é a de que houve em Medellín, houve em Puebla encontros em que, teoricamente, a Igreja Católica tomou uma opção pelos pobres. Entretanto, o que o professor omitiu foi que diversos papas já condenaram isso, dizendo que a igreja não é pelos pobres, tampouco é pelos ricos, mas ela é pela salvação de todos. Loredo tentou deixar isso claro, né? E quando ele tentou deixar isso claro, o professor pareceu, né, se vocês virem lá os vídeos, que partiria para cima dele para uma agressão, né? Chegou na mesa gritando e apontando o dedo. Depois ele disse que não houve agressão, que ele não incitou os alunos a agressão nenhuma. Entretanto, as agressões ocorreram. Não chegaram a ser agressões físicas, mas o fato é que os palestrantes foram calados, o som foi desligado várias vezes, lançaram água sobre tanto o palestrante quanto aqueles interessados em ouvir a palestra. E não se espantem, esse é o tratamento que a esquerda costuma dar àqueles que não comungam do seu conjunto de ideias, né? O curioso é que
ser verdadeira aquela antiga frase do Winston Churchill. Winston Churchill dizia assim: no futuro, os fascistas chamarão a si próprios de antifascistas. Foi exatamente o que a gente viu acontecer na UFMA. Um evento pacífico, democrático, com participação aberta. Primeiro foi censurado. O diretor do centro resolveu um dia antes, tentando inviabilizar o evento, que o evento não poderia ser no auditório. Depois de muita conversa, ainda liberou para que fosse no hall do CCH, e agradecemos que ele tenha cedido, inclusive, o som para isso. Não entendemos, entretanto, porque censurou que fosse no auditório. Nós faríamos de qualquer jeito, se ele não desse centro, se ele não concedesse a sonorização, né? Nós faríamos de qualquer maneira, né, para mostrar que não seremos intimidados pela censura na universidade, né? Censura de que acusam os outros. Você pode olhar que tem manchetes aí informando que houve censura nas universidades, quando os grandes censuradores da universidade são exatamente esses que calaram o José Loredo, né? Entre eles o professor Marcos Bassegui já fez um vídeo se defendendo, mas ele mente descaradamente no vídeo, dizendo que não incitou os alunos, quando na verdade ele saiu da palestra e quando voltou com os alunos, né? Eles não foram para lá simplesmente porque quiseram ir, etc. Foram incitados, manipulados, chamados. Não, nem vou dizer que foram manipulados, porque eles estavam lá sabendo exatamente o que queriam fazer, que era expulsar o palestrante e as pessoas que estavam ali naquela palestra, como se pode ver em diversas manifestações desses mesmos que foram lá no Facebook, Twitter e etc, né? Inclusive uma manifestação altamente agressiva de um sujeito chamado Riba Chinansky, eu não sei qual é o nome dele, mas é assim que ele assina no Facebook, dizendo que porque havia ali uma bandeira monarca, o palestrante é do movimento monárquico brasileiro, inclusive o chanceler do Círculo Monarca aqui em São Luís, e o tal do Riba Chinansky faz uma ameaça nada velada, uma ameaça explícita, dizendo que os bolcheviques já ensinaram como tratar a monarquia na Revolução de 1917. Para quem não sabe, Lenin escreveu de próprio punho uma ordem para que se matassem todos os membros da família Romanov, inclusive mulheres e crianças, que foram chacinados a tiros, facadas e outros no palácio. Então é esse o tratamento que o Riba Chinansky quer dar para nós, os monarquistas, tanto o José Loredo, e eu me sinto afetado por ser também monarquista e pertencente ao movimento monárquico no Brasil e aqui em São Luís do Maranhão. Então esse é o primeiro assunto. Isso é um absurdo, isso não é o tipo de coisa que possa acontecer. A universidade deveria ser um local livre para o debate, aberto à discussão, e se tornou um feudo do petismo, do esquerdismo, que não permite qualquer manifestação contrária, como se viu no CCH. Quiser conferir, tem vídeos à disposição na internet, no YouTube, etc. Basta botar lá Ocorrido na UFMA, palestra sobre fascismo, José Loredo e etc. Né? Inclusive isso saiu nos jornais do Maranhão, programas de rádio e etc. Então o tiro saiu pela culatra. A esquerda queria afastar e calar a voz dos conservadores e nunca deu tanta voz aos conservadores como conseguiu agora, com a ampla divulgação que foi feita por sites, rádios, jornais, e talvez chegue ainda na televisão. O segundo assunto é a eleição presidencial. Nessa eleição presidencial, uma situação muito engraçada. A situação engraçada é a seguinte: o petismo, em geral, diz assim: a eleição vai ser para decidir entre a democracia e a ditadura. Teoricamente, como é o petismo que se manifesta nesse sentido, seriam eles os representantes da democracia. Mas pensemos bem, será que são? Quem é que defende todos os regimes autoritários? Quem foi que, quando no governo do Brasil, financiou esses regimes autoritários? Ditaduras como a ditadura de Maduro na Venezuela, ditadura cubana de Fidel Castro e Raul Castro, ditaduras da Coreia do Norte, ditaduras africanas. Quem deu dinheiro para esse povo? Quem financiou essas ditaduras? Quem se manifestou claramente em defesa dessas ditaduras? Então, todas essas ditaduras são boas, mas a ditadura brasileira,
qual efetivamente há uma certa admiração do candidato Bolsonaro, essa é proibida. Ou seja, eu posso adorar ditaduras desde que não sejam as ditaduras que o Bolsonaro admira? Será que isso é coerente? Será que isso faz sentido para você? Para mim não faz nenhum sentido. Ou você não defende ditadura nenhuma, é contra todas, ou você não é hipócrita de dizer que o outro defende quando você próprio faz isso. Se vocês derem uma olhada aí no YouTube, vocês vão ver que há, no Facebook, vocês vão ver que há vídeos em que os petistas caem em contradição imediatamente quando são questionados acerca das próprias ditaduras que defendem. Se é verdade que Bolsonaro se manifestou em prol da ditadura militar brasileira, é porque pensa Bolsonaro que essa ditadura evitou que nós tivéssemos uma ditadura como Cuba e outras. Ele não faz uma louvação da ditadura enquanto ditadura, ele não quer se tornar ditador. Fazem 28 anos que o candidato participa de eleições democráticas, participa democraticamente das discussões na Câmara, no Congresso, não? Então faz aí esses 28 anos, 30 anos, em que não há, por parte do candidato Bolsonaro, nenhuma manifestação no sentido de demonstrar que ele próprio é um ditador, uma pessoa autoritária, etc. Tem posições polêmicas? Tem, mas essas posições polêmicas são necessárias, não? Assim como há posições polêmicas do outro lado, que o outro lado considera necessárias. Entretanto, o grande problema dessa coisa toda é a hipocrisia. E nós precisamos condenar essa hipocrisia. Uma outra questão para ser discutida nisso é a que tipo de coisa você referenda com o seu voto. Se por um lado você referenda em Bolsonaro alguém que já falou em favor da ditadura, por outro você está votando em alguém que se manifesta contra a bandidagem, contra a marginalidade, em favor da segurança pública, contra a doutrinação ideológica na escola, em favor de uma educação que leve em conta as disciplinas fundamentais e que tire o Brasil do buraco educacional em que se encontra. Contra a presença e a filosofia de Paulo Freire na educação brasileira, né? Basta lembrar de um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás, em que se lembra do seguinte detalhe, olha, quanto mais cresce a curva de influência do Paulo Freire na educação nacional, pior é a qualidade da educação nacional, pior são as nossas colocações nas provas internacionais, não? E etc. Tem que lembrar também que quando Bolsonaro diz é preciso varrer o Paulo Freire da educação nacional, ele está pensando no caso de São Paulo, em que esse mesmo Paulo Freire foi secretário municipal de educação e absolutamente nada mudou, a não ser para pior naquela educação. São Paulo nunca foi referência, apesar de ter tido Paulo Freire como secretário de educação, sendo ele substituído por um outro secretário de educação que comunga de suas ideias, que é o Mário Sérgio Cortella. Então, se esse sujeito é referência para a educação, ele é sim referência mais negativa. No sentido de que quanto maior a sua influência, onde quer que ela esteja, pior fica o sistema educacional que funciona a partir de suas ideias. Ocorrido no Brasil, ocorrido na África e agora se expandindo para outros países. Alegam que Paulo Freire é um educador internacionalmente reconhecido e etc. Para esses que alegam, eu sugiro a leitura de um livro chamado Radicais na Universidade, do Roger Kimball, que ele vai mostrar que este fenômeno que se manifestou na UFMA ocorre no mundo inteiro. Que fenômeno é? A dominação, a hegemonia cultural da esquerda na universidade. Como há uma hegemonia cultural da esquerda na universidade, os educadores não de esquerda, os educadores que realmente fizeram diferença na educação, esses educadores foram expulsos, assim como os economistas liberais, assim como os políticos conservadores, em que os livros são banidos, a discussão das ideias é banida, e como tem que colocar alguma coisa no lugar, o que colocaram no lugar? O educador petista Paulo Freire. Então ele realmente é lido no mundo inteiro, pela esquerda e pela dominação ideológica da esquerda nas universidades. O que não quer dizer de maneira alguma que ele seja bom. Se você der uma olhada no meu canal, você vai ver alguns vídeos em que eu demonstro claramente que o conjunto de ideias do Paulo Freire não só não é boa para a educação, como a prejudica. Emburrece os nossos alunos, emburrece o seu filho e o meu.
Então é preciso combater ele. Esse seria não um motivo para deixar de votar no Bolsonaro, expulsar a filosofia de Paulo Freire das Costas, mas exatamente o motivo para votar nele. Há risco de ditadura se o Bolsonaro assumir? Menor do que o risco de ditadura se você votar no PT. Porque votar no PT é referendar toda a roubalheira do mensalão, toda a roubalheira do petrolão, toda a compra de deputados para aprovar projetos que são contra a população. E é óbvio que a população é contra o PT. Basta olhar as manifestações que vêm ocorrendo desde 2013 no Brasil. Todas são manifestações antipetistas que, manipuladas pela voz da esquerda, não? São afirmadas de manifestações não populares. Coloca-se 2 milhões de pessoas nas ruas em São Paulo e a esquerda diz, isso é elite branca de olhos azuis. Aí você vai olhar lá a manifestação, não tem elite branca nenhuma, tá lá o povo. É a elite que vota no Bolsonaro. Foram 46 milhões de votos no primeiro turno e agora serão mais de 50 milhões de votos. Será que nós temos uma elite de 50 milhões de pessoas? Criem vergonha, petistas. Deixem de mentir. Deixem de espalhar fake news. Não esqueça, votar no Bolsonaro é uma opção absolutamente coerente com a atual situação brasileira. Assim como não votar nele. Mas não votar nele é votar no retorno da roubalheira, no aprimoramento da corrupção. Portanto, ou é B17 ou, para ficar melhor a frase, é Jair ou já era. Valeu, galera. Até depois.